Olá, eu sou Ademir Quintino e este é o programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje estamos na academia do professor Carlos Cruz e vamos falar da saúde no esporte. O que o esporte proporciona para o cidadão, o munícipe, você telespectador, ter um bem-estar. Professor Carlos, tudo tranquilo? O professor Carlos, que é professor de kickboxing, para quem não sabe, tudo tranquilo? Obrigado por nos receber na sua academia, tudo bem? É um prazer ter você aqui, Ademir, um amigão como você aqui, de me visitar, né? Pelo menos para dar entrevista, né? Porque para fazer aula você não vem, né? Eu acho que depois das explicações que você vai dar para o telespectador, você vai me convencer a fazer essa aula. Vamos ver se eu te convenço, hein? Professor, o que, por exemplo, o kickboxing e outros esportes, estou falando especificamente do kickboxing porque é a área que você domina. O que isso traz de benefício em termos de saúde para o praticante esportivo? Então, são inúmeros os benefícios. Eu vou focar no kickboxing, mas todo esporte ele só traz benefícios para a pessoa que pratica. Né? Acho que toda pessoa deveria procurar um esporte para praticar, seja ele qual for. Seja uma simples caminhada, natação, seja vôlei, seja o esporte que for. Mas você tem que estar praticando esporte, tem que estar colocando o seu corpo em movimento. É como um carro, você não pode deixar ele parado, você tem que... Não, vai dar problema, né? Vai enguiçar. Então, e o kickboxing? Hoje ele está bem, vamos dizer, modernizado. Antigamente, desde que eu comecei a treinar, até quando eu me formei faixa preta, nenhuma mulher treinou junto comigo. Né? Era um esporte totalmente masculinizado. Tinha preconceito? Não, porque era violento mesmo. A violência era muito... Era muito... Né? Era muito violento mesmo. O treino era muito puxado. Mudou. Hoje ele é bem democrático, hoje você encontra muita mulher praticando esporte, pessoas de mais idade, porque hoje ele é voltado ao condicionamento físico, né? É voltado mais para a sua saúde. Tem a equipe de competição, a equipe de competição treina separado, mas a maioria vem aqui em busca de um melhor condicionamento físico. Ou seja, ele não está preocupado em competir em alto rendimento. Ele quer uma parte estética melhor, ele quer estar saudável, poder caminhar de forma mais agradável, respirar melhor, seria isso, professor? É isso mesmo, é exatamente isso. Muitos vêm aqui por orientação médica até. O médico falou, você tem que procurar um esporte para fazer, você tem que queimar caloria, não adianta a pessoa só consumir. A pessoa, por que eu estou gordo? Eu fico retendo líquido, eu fico isso, fico aquilo. Não, é porque você consome mais do que gasta. Exato. Né? Acho que é o meu caso, professor. Será? Talvez. Talvez. Você está convidado a vir fazer um teste aqui, Ademir. Um mesinho de teste, tá? O meu medo é se eu aguento ou não. Estou olhando para os sacos de areia aqui, isso deve ser violento, não, professor? Não é não. Explica um pouquinho como é que funciona aqui. Então, a maioria tem até receio de começar a praticar artes marciais, porque acha que vai entrar numa academia e já vai começar a apanhar ou a ter muito... Isso é folclore, não é verdade, professor? Em termos, você tem que primeiro ver quem é o professor, ver o ambiente, ver a academia, porque tem muita academia que, sinceramente... Vai para o embate mesmo? Vai. Não quer saber se você... Mas não é o caso aqui da academia do professor Carlos Cruz, né? Não. Tem estágios, né? Tem, a gente respeita o limite de cada um. Perfeito. Né? Como eu sempre explico para o aluno tem que entrar e tem que procurar ser melhor do que ele mesmo no outro dia. Sim. Não adianta ele entrar aqui e querer se comparar ao que está do lado dele, ao que está na frente dele. Ele tem que fazer o treino dele e no próximo treino ele tentar ser melhor do que ele foi no treino anterior. Né? Ele tem que ser o espelho dele. Quantas aulas são por semana para um aluno que está iniciando? De qual tempo a duração dessa aula, professor? São aulas de 1 hora de duração, mas... Quantas vezes por semana? Eu tenho 2 turmas, de 3 vezes por semana e 2 vezes por semana. Mas eu tenho um caso aqui de aluna que treinava 2 vezes por semana que perdeu muito peso, quase 20 quilos. A gente vai entrevistar aqui também, daqui a pouco, a Juliana, a Cris e a Patrícia, e ambas perderam, tem uma que perdeu 17 e outras 2 perderam 13 quilos em pouco tempo assim, professor? Isso, como eu falei, vai dar dedicação de cada uma, né? Certo. Não adianta você vir aqui se matricular e não vir fazer aula. Ou faz a aula e sai daqui, vai comer uma torta de banana, um pudim, a tendência é de que essa perda
seja um pouco mais demorado do que aquele que controla a alimentação, não? Isso. Professor, não adianta só queimar caloria, tem que cuidar também da alimentação ou não é bem assim? Tem, você não precisa fazer um regime radical. Basta você cortar o excesso de açúcar, a gordura, você procurar trocar o arroz, o carboidrato, macarrão, pão, né? por farinha integral. Já né? é o suficiente para te dar uma alimentação um pouco mais saudável? Já é suficiente. Você não precisa fazer aquelas dietas radicais se você pratica um esporte. Não precisa fazer uma Dukan, não, né? Que corta o carboidrato, nada disso não, né? Não. É só comer em menores proporções. É só se policiar. Doce só fim de semana. Isso, você não precisa deixar de comer doce, de tomar refrigerante, mas não precisa tomar o refrigerante todo dia no almoço, na janta. Moderado. Toma no fim de semana, toma numa festa, você não precisa cortar, deixar de... Ocasiões especiais. Isso já é o suficiente com a perda de calorias na academia para... Que tipo de exercício as moças e os moços fazem aqui, professor? Então, o kickboxing ele é um esporte que você trabalha o corpo inteiro. Né, de várias formas. Então elas trabalham aqui muito abdominal, muita flexão, pula muita corda. Muito alongamento também, professor? Também o alongamento é importante antes e depois. Mas não pode dar uma contusão muscular, né? Isso, você tem que aquecer antes, né? Para não acontecer nenhum imprevisto. Os exercícios são mais aeróbicos ou mais anaeróbicos? São mais aeróbicos, né? Então, a grande parte dos exercícios são de contato com os aparelhos. Que são de soco e chute, né? Certo. Então elas socam muito e chutam bastante também. Então isso faz com que elas queimem muita caloria, que acelera o metabolismo delas mesmo. Então mesmo depois do treino, o organismo continua queimando as calorias. Perfeito. Muita água também, professor? Não? Então, a água é muito importante, você tem que se hidratar bem. Quem não se hidrata acaba se prejudicando, não? Que nem eu falei, tem pessoas que trocam água pelo refrigerante, né? Aí não, porque tem o gás, né, professor? Isso, não é o correto, o gás, né? tem açúcar, tem a cafeína. Então, o refrigerante é um prazer que de vez em quando você pode se dar o luxo. O refrigerante é um mal, professor, para quem está querendo perder peso, não? Mesmo esses diets e light ou não? Mesmo, é uma mentira falar que diet, light não faz mal para você, que faz. Suco, nesse caso, é muito mais açúcar. recomendável? Então, o suco, a maioria é de polpa também, né, professor? Então, seria melhor você comprar polpa da fruta, né? Ao invés de comprar suco de caixinha, que também é muito açúcar que contém aquele suco de caixinha. Gás também, né? Tem gás também no suco de caixinha? Suco também tem. Não a mesma proporção do refrigerante, mas também tem. E o açúcar é muito exagerado nesse suco de caixinha. Então o senhor não recomenda, não? Não. O bom é almoçar e fazer as refeições com água, no máximo. Então procura tomar um suco natural, que nem eu falei, não precisa deixar de tomar, mas o que eu estou falando aqui é o exagero que acaba com a pessoa. E muitos alunos vieram para fazer regime e estão conquistando o objetivo, professor? Tem muitos que perdem peso e não é só o peso, né? Tem muitas que acabam melhorando do estresse, né? O estresse também, professor? Muitas pessoas aqui acabam melhorando desse fator. O cidadão chega aqui nervoso, dá um chute, um soco no saco de areia, dá uma aliviada? É isso mesmo. Na verdade é isso mesmo. Aí acho que enxerga o chefe ali no saco de areia. A esposa, né? A esposa também. O marido, aquele marido que foi jogar tranca, né? Aquele que disse que ia jogar bola, encontrou uma amiga do colégio do passado. Isso, aí elas se satisfaz aqui, batendo. E aí lembra da cara do cidadão e detona o saco de areia para não bater nele em casa. Isso, aí bate com uma raiva. A criança tirou nota baixa, né? Chega em casa calminha. Puxa a orelha dela, chega... Isso, é até bom para os maridos matricular as esposas em artes marciais. Além do esporte, isso acaba fazendo um bem para a relação, então, professor. A relação, o marido fica uma esposa mais calminha em casa. Tá certo, professor. E quanto tempo você já tem aqui a Academia Carlos Cruz Kickbox? Aqui, nesse local, vai fazer 3 anos. Mas ao todo? Era ali na Avenida 9 de Abril, não era? Você chegou Isso, eu ajudei a dar aula ali na Corpus. Isso. Mas quanto tempo você já está na área, professor? Mais de 10 anos? Que eu pratico artes marciais há Bom, que eu conheço você, já vão... Deixa eu ver aqui, já vão 10. E você já praticava, já? Que eu pratico, eu vou fazer 50, então há 32 anos que eu pratico. 32 anos, uma vida, hein, professor? E kickboxing há 20... Você foi um dos pioneiros, então. Porque kickboxing há 2 décadas atrás, você falar isso, era um palavrão. Isso, eu comecei a praticar bem no começo mesmo, quando o era... kickboxing que a gente ouvia falar, professor,
era aquele desenho Savamu da Rede Record, lembra dele? Lembro. Ele se julgava o demolidor, era o único. Era um tailandês, um desenho tailandês. Tirando isso, era um tabu, não? Na época eu comecei a treinar, o nome era Karatê Full Contact ainda. Full Contact, isso mesmo. Isso. Depois ele foi evoluindo, mudando os nomes. Criando outras nomenclaturas. Acrescentando modalidades dentro do esporte. Então hoje ele está bem... surgiu o Vale Tudo, que na época... Só lutador de jiu-jitsu, né? Não, de kickbox também. Também. Na época não era um MMA, era o Vale Tudo mesmo. Era o Vale Tudo, né? E valia tudo mesmo, professor? Valia tudo mesmo. Valia puxão de cabelo, valia assim. Aí só não valia mordida. O resto valia tudo. O resto valia tudo. Como diria Tim Maia, vale tudo. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. O resto vale. Hoje não. Hoje tem mais regras. Hoje tem muitas regras. Hoje é um esporte mesmo. Você já lutou o Vale Tudo ou o MMA? Não, eu lutava Full Contact mesmo. Era a única modalidade dentro do kickbox que existia. Depois foram surgindo as outras, né? Hoje são... Full Contact tanto o pé como a mão, né, professor? Rapaz, mas tomar uma pernada no rosto, você deve doer demais, hein? Dói. Quando você não desmaia, dói. Já tomou já, professor? Eu tomei de ser nocauteado, eu tomei um soco. Tomou um soco e caiu, professor? Deitado. Foi nocaute de classe? Foi. Rapaz, e aí, quando acorda, como é que funciona a coisa? Rapaz, esse nocaute que eu tomei foi na Forja dos Campeões. Não foi nem Full Contact, foi boxe. Forja dos Campeões. Já era uma semifinal. O telespectador que não sabe, é um torneio mais graduado no boxe do Brasil. Isso, era uma semifinal. Aí eu peguei um baiano enorme. Parecia um guarda-roupa. Parecia um guarda-roupa. Então eu tomei um belo de um soco dele no segundo round e eu fui voltar aos meus sentidos no banheiro. Fui no vestiário. Mas faz parte da nossa história, é legal. A gente se lembra mais desses momentos do que quando ganhava. A gente se diverte mais quando perde do que quando ganha. Então, professor, até para a gente entrevistar as tuas alunas, por gentileza, deixa um recado aí para o telespectador, para aquele que quer perder peso, para aquele que quer ter uma performance melhor, uma respiração melhor. Como é que procura aqui a academia e o que você recomenda? Então, eu não vou nem mandar procurar só a minha academia, né? Porque para procurar um esporte para praticar, e o maior desafio da pessoa não é nem o esporte em si, é você tomar coragem de fazer o teu primeiro dia de aula. Muita gente vem aqui e fica perguntando como é que é, quanto é, só ensaiando e nunca aparece. Porque ela é o maior adversário dela mesmo. Entendi. De levantar do sofá. Depois que for o primeiro dia, tudo fica mais fácil. Isso, vem o primeiro, o segundo, o terceiro, aí já começa a fazer parte de você já começa a sentir falta. Né? Então eu falo para as pessoas, procurem um esporte e tenham a coragem de fazer aquele primeiro dia de aula, seja do esporte que for. Que você tem que vencer a si próprio primeiro para depois começar aquela caminhada, a seguir uma trilha. Perfeito. Muito bem, obrigado, professor. Vou entrevistar tuas alunas aí. Isso. Perderam peso em pouquíssimo tempo, tá combinado? Isso, pode tirar a curiosidade aí e ver se você também toma coragem e vem. O problema é essa coragem. Se você se anima com elas. Tá bom, professor. Este é o programa Momento Saúde. Entrevistamos o professor Carlos Cruz. Vamos a um breve intervalo e já retornamos com as alunas aqui da academia. Não sai daí não.